Amém. Vamos na palavra de Deus. Lucas, capítulo 5 ou 15. Tô tão alegre. Eu fui sorteada, viu, gente? Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 32. Essa é uma história, uma parábola muito conhecida, que acho que todo mundo já sabe de cor e salteado, ou de cor e sapateado, como uma amiga minha diz. Pronto? Amém. E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus, amém? A gente vê aqui que, na realidade, esse pai
sempre, apesar do filho ter ido pedir o que era dele, né? Mesmo o pai tendo em vida, não tendo morrido, o pai não se magoou em nenhum momento. Aqui eu vou até dizer assim que o pai nem teve mágoa do filho em momento nenhum. O pai até sabia, acho que no fundo do coração ali dele, que de um momento ou outro, ou bem ou mal, aquele filho poderia voltar. E de uma certa forma ele estaria, se voltasse bem, de braços abertos. Se voltasse mal, de braços abertos também. Ele sempre iria receber bem. Agora o irmão, veja como o irmão tratou. O irmão estava com aquele rancor, ficou com aquela mágoa. O irmão ficou com a mágoa. E o que é que eu quero mostrar aqui? Que são dois casos diferentes. Quem repartiu? O pai. Repartiu a parte dele, mesmo estando em vida, deu a parte para o filho. E quando o filho chegou, deu tudo ali que era para o filho, né? E eu acredito que o filho disse assim, mas o senhor já deu o que era dele. Agora vai repartir o quê? O que era meu, né? E sempre é assim, quando se mexe, quando nós nos mexe em alguma coisa que é nosso, ou que é coisa material, ou que já vem com alguma coisa, nós sempre temos esse lado de rancor, de mágoa, que é isso que a gente tem que deixar para trás. Porque a palavra de Deus diz, se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Porque mesmo ali, na cruz, na hora que tudo que estava acontecendo, com aquelas pessoas que estavam crucificando ali Jesus, Jesus disse ao Pai, na última hora ali, quando ele estava morrendo, que ele disse, antes dele dizer, esse Pai está consumado, ele disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E às vezes, né, a gente tem um rancor, mágoa. Às vezes, quando as pessoas dizem algumas coisas com a gente, ou nós, às vezes, dizemos muita coisa com as pessoas, né? Quando estamos com raiva, dizemos algumas coisas com as pessoas. E para a gente pedir perdão, não queremos. E quando pedimos e às vezes a gente diz assim, pedimos, mas não é a mesma coisa. Pedimos. Eu já vi até muitos pastores, eu já falei muito sobre isso, eu pregava nos encontros na igreja, falava muito sobre o Pai Nosso, que era o que estava lá na nossa apostila de pregação nos encontros das mulheres, era sobre o Pai Nosso. E era, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? E falava sobre isso, perdoai de verdade, porque muitas vezes a pessoa compara com o jarro, porque quando se quebra o jarro, mesmo que se restaure aquela peça todinha, a gente dê um restaurador, ele não fica do mesmo jeito, é difícil, é como o pastor até falou aqui no domingo, que uma palavra, quando ela sai, né, depois que a gente solta a palavra, ela não tem como ela voltar mais. Isso é verdade. Eu concordo com ele. Mas cabe a nós, cabe a pessoa que recebeu a palavra, tratar de apagar aquela palavra, sabia? Mesmo que a palavra não volte mais. É difícil. É quase impossível. É impossível até. Mas a gente, para Deus, nada é impossível. Mas, minha irmã, pastora, para Deus. Mas a gente tem que
de fazer, Espírito Santo, toca em mim, tira de mim esse rancor, tira de mim essa mágoa, tira de mim, eu não consigo perdoar o meu irmão, eu não consigo esquecer que como ele mesmo falou, pastor, às vezes a gente não se perdoa. Meu Deus, por que eu falei aquilo com meu irmão? Eu disse que meu irmão não prestava para nada, e meu irmão me perdoou e está me tratando. Eu não devia ter dito aquilo com ele, e o meu irmão está me tratando tão bem, esqueceu daquilo e está trazendo, mas eu não devia ter. Aí fica aquele, né, aquilo. Isso já aconteceu comigo. Quando o pastor Hinaldo estava pregando isso, eu me vi. As lágrimas vieram em mim, porque ele estava falando para mim aquilo ali. Aquilo me tocou, aquilo ali era para mim, aquela pregação. Porque muitas vezes a pessoa já me perdoou, nem lembra mais daquilo, mas vem em mim. E quando vem em mim, o Espírito Santo vem e esquece disso. A pessoa nem lembra mais disso. Tira isso da tua cabeça. Quantas vezes tu vai trazer isso de novo para você? A pessoa não lembra mais disso. Quantas vezes você vai ter que lembrar da cruz, que Jesus morreu na cruz, que o sangue de Jesus foi derramado. Quantas vezes você vai ter que cear para lembrar que isso não existe mais. Que aquelas palavras que você jogou já não existe mais. A gente tem que apagar essas palavras. E você não se perdoa. E você vem de novo com aquilo. Passa 1 ano, 10 anos, 20 anos. E você não esquece que um dia você disse aquelas palavras. Aí você, perdão, Senhor. Aí você... Eu digo isso porque... Aí você mesmo, Senhor... perdão por eu ter vindo de novo. Eu acabei de dizer para você não me pedir perdão. Por isso, se você vem de novo, perdão, Senhor, por eu ter pedido perdão. Aí, sabe? É uma coisa. E aqui você vê que o pai, em momento algum, o pai nem pensou, nem teve mágoa nenhuma. Quando o filho falou em pedir, ele fez, vai, faça o que tu queres, seja feita a tua vontade. E quando o filho voltou do jeito que estava, ele fez, foi feito ali. Aí o filho, o outro irmão, ficou todo cheio de mimimi, cheio de cuidado. Pai, de repente tu tirou uma parte ali do que era meu. Mesmo que o pai já tenha dobrado, né, já tenha tudo, mas era já do filho, a parte dele ele já tinha levado. E o pai disse, tudo é teu, isso aqui tudo é teu, nada é mais meu, sempre foi tudo teu. E às vezes é isso, meu irmão, que a gente tem que entender. A Bíblia fala tanto em perdão. Se perdoar não é fácil. Se perdoar fosse fácil, não estava tantas vezes perdoar na Bíblia. Estevão, quando foi morto, né, quando foi apedrejado, que foi o primeiro mártir da igreja, ele não tinha visto, e olha, que quando ele foi apedrejado, ele se encheu do Espírito. É difícil uma pessoa estar sendo apedrejado, nós por nós mesmos, não vamos estar sendo apedrejados, vamos estar lembrando das dores, vamos estar colocando... Ele se encheu do Espírito Santo. No momento que o céu abriu, que ele viu Deus, Jesus Cristo, que ele se encheu do Espírito, ele disse, não imputes a eles esse pecado. Porque ele sabia, ele disse que ele não sabe o que estava fazendo. Olha aí, o primeiro mártir da igreja disse isso. Então, a Bíblia fala tantas vezes. E o maior exemplo de perdão, quem é? Jesus Cristo. O que fizeram com Jesus Cristo na cruz? Quanta humilhação. Quanta humilhação. Quantas palavras. Jesus Cristo foi humilhado em palavras, em gestos, em atos, em tudo. E quando ele diz, perdoai, eles não sabem o que fazem.
E hoje, todo dia, toda hora, nós ofendemos Jesus quando não colocamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Né? Quando eu queria, né, sempre ter essa atitude que eu tive ontem e que eu tive hoje, sempre. Assim, eu quero ser sempre assim, ver, enxergar as coisas desse jeito, não ver a parte da dor, da doença, eu quero sempre estar assim. Senhor, eu sei que é difícil, não é fácil. Às vezes a pessoa diz, mas é fácil, porque você tem plano de saúde, é fácil, porque você tem medicamentos, você pode comprar um medicamento, é fácil. É fácil. Não é não. É não. Não é não. Já chegaram para mim e já disseram que Deus tinha falado para essa pessoa que eu não tinha doença nenhuma, que era tudo da minha cabeça. E eu podia ter caído no chão. Você não tem nada, você não tem nada. Você não tem doença nenhuma. Deus falou comigo e mandou eu falar com você. Deus veio a mim, falou comigo e Deus mandou falar com você. Que você não tem doença nenhuma. Você não tem doença nenhuma. Só que Deus já tinha conversado, já era convertida há muito tempo, Deus já tinha falado comigo há muito tempo. E fora isso, eu tinha vários exames, muitos exames de vários médicos, que diziam que eu tinha pressão alta, que diziam que eu tinha, infelizmente, problema no coração, que tinha gordura, infelizmente, no cérebro. Quem é que não queria ter nada? Quem é essa pessoa que não quer ter nada? Quem é a pessoa que quer ter um exame, que quer dizer assim, olha, você não tem nada? Quem é essa pessoa? Todo mundo. Quem é que quer gastar dinheiro com medicamento? Ninguém. Eu quero gastar dinheiro com medicamento. Quem é que quer gastar fortuna com medicamento? Eu não quero. Agora, mas se eu não tivesse... Bota na cabeça. Quem é que quer dor? Ninguém. Ainda bem que eu não me abati com isso. Muitos acreditaram. Eu fiquei triste, fiquei muito chateada com isso, porque a pessoa usa o nome de Deus em vão para dizer coisas erradas. Mas eu vou dizer uma coisa, está perdoado, eu já perdoei isso, estou dando só um exemplo. José e seus irmãos, lá no capítulo 37 de Gênesis, do 37, capítulo 37, o que fizeram com o José, os irmãos dele? Com ciúme, dizendo que José era sonhador, que José era cheio de coisa. O que fizeram com José? E José o que foi? Quando os irmãos dele apareceram para ele, os irmãos dele, lá, José, governador, foram-se, porque ele ouviu dizer... Que foi que disseram com José, né? Os irmãos dele apareceram e José disse, quando os irmãos dele apareceram para ele, eu sou José, aquele que vocês colocaram no buraco, né, para morrer, depois me venderam. E os irmãos dele ficaram tudo com medo, achando que José, como era governador do Egito, ia mandar matá-los, prendê-lo. E o que foi que José fez? Meus irmãos, não tenham medo.
Oh, chega do me arrepio. Meu irmão, não tenha medo, aquilo ali era um propósito de Deus. Para quê? Para eu vir aqui, ser o governador, guardar mantimentos. Para quê? Para que um dia vocês viessem aqui e eu ajudar vocês, a minha família, onde está meu pai, diga que eu estou vivo. E de maneira nenhuma José teve raiva dos irmãos dele. Se a gente fosse assim, raiva a gente pode ter, porque nós somos seres humanos. Quem nunca teve raiva da seu irmão? É aquela raiva, aquele coisinha, mas passa logo, né? Então é isso. Que coisa, que história maravilhosa, que exemplo bom esse de José. Eu me perdi, eu acho, aqui nos versículos. Jesus ali na cruz, que coisa maravilhosa. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus, quando Jesus ressuscitou, que os apóstolos apareceram, ele disse, manda chamar os apóstolos e Pedro. Porque ele sabia que Pedro podia achar que, se ele chamasse só os apóstolos, Pedro podia dizer, eu não vou, porque eu neguei Jesus. E quando Jesus apareceu, quando Pedro veio para junto de Jesus, lá em João 21, do versículo 15 a 17. Esse está certo. Aleluia, glória a Deus. Eu imagino nessa hora aí, Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter-lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso. E isso é com a gente. Você sabia que a gente peca, a gente faz uma coisa errada, não me importa o que nós fizermos. Se nós chegarmos arrependidos e dissermos, Senhor, me perdoa, eu fiz isso, assim, Jesus diz assim, olha, está perdoado. A palavra de Deus diz que está jogado no mar do esquecimento, e de lá ele não tira mais. A gente aqui tira. Eu digo isso por mim, eu não estou dizendo, se você esquece, meu irmão, amém, aleluia, glória a Deus. Tem coisas que eu esqueço realmente, mas, infelizmente, tem algumas coisas que eu tenho que aprender. Eu creio que o pastor Hinaldo pregou, eu estou pregando, e depois disso, em nome de Jesus, eu vou jogar lá no mar do esquecimento, e de lá nunca mais eu vou tirar. Assim como Jesus faz, eu vou fazer, porque o Espírito Santo já falou através do pastor, e está falando através de mim, e eu não vou mais lembrar disso, como Jesus fez. Em nome de Jesus, eu creio. E é assim que nós temos que fazer. Em nome de Jesus. E é assim que as palavras têm que ser jogadas fora. As palavras que a gente fala
têm que ser esquecidas, em nome de Jesus. E Lucas, no capítulo 6, 37, capítulo 6, versículo 37, a palavra de Deus diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltai-vos-ão. Eu acho que tem outra versão que diz, ou não sei se é o outro, e continua: perdoai-vos e serei perdoados. Amém, aleluia. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Amém, glória a Deus. Perdão não é fácil. Eu estava assistindo hoje a oração da manhã com o pastor Antônio Cirilo. Ele disse que uma mulher procurou ele uma certa vez, depois do culto, e ele estava pregando sobre perdão, e ela falou com ele: pastor, eu não consigo perdoar meu marido. Eu não consigo. O que é que eu devo fazer? Ele disse: mas, irmã, por que a senhora não perdoa? Não, porque ele fez uma coisa muito séria, eu já orei, já pedi perdão a ele. Mas, irmã, verbalize o perdão. Diga para ele: não, pastor, ele já morreu. Ah, já morreu? Vixe, minha irmã. Quanto tempo que ele já morreu? Há 25 anos. Há 25 anos. 25 anos que aquela mulher não perdoa o marido. Já pensou um negócio desse? 25 anos a mulher na igreja, jejuando, dando ofertas, tomando ceia, orando, sem perdoar. Porque a palavra de Deus diz: perdoai e serei perdoados. Né? Se não perdoar, o Pai que está no céu não perdoará. Como é que pode? Não tem, a palavra de Deus não diz isso? E a pessoa não lê a palavra de Deus 25 anos. Às vezes, a pessoa diz assim: olha, eu leio a palavra de Deus, eu sei a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Eu sei tudo. Em qual versículo que você quer? Pergunte aí, que eu sei de qual é salteada a Bíblia. Mas tem uns que eu não pratico, não. Tem uns aqui que esse aqui eu não... Perdoai-nos, Mateus 6,12, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, a pessoa chega para o Pai: perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não quer perdoar. Não, aquilo ali eu não perdoo, não. Aquilo ali, o que ele me disse, foi um negócio que não adianta. Pastor, o senhor me pedir, pastor, olha, aquilo ali é comigo e Deus. Eu já falei para Deus, e Deus aceitou. Deus disse que... Depois ele fala comigo a respeito daquele assunto ali. Tem gente, eu já ouvi uma pessoa dizer isso: olha, aquele assunto ali, eu já falei, Deus disse que mais tarde é comigo e ele. E mais tarde Deus está tratando comigo. Aquilo ali é eu e ele. Deus é uma conversa que eu tenho e Deus ali. É eu e Deus. Você acha que Deus vai dizer para uma pessoa deixar para depois o perdão? Uma coisa que... Se você matar, repreende em nome de Jesus, mas se alguém matar outra pessoa, e se for aos pés se ajoelhar, ficar em pé, do jeito que for, pedir perdão, se arrepender de verdade, pedir perdão a Deus, Deus perdoa.
Mas aquela pessoa vai ser presa, vai ser condenada. Se estiver lá nos Estados Unidos, for condenado à morte, ele vai morrer. Mas Deus perdoou. Mas as consequências do mundo, ele vai pagar. Ele vai para a câmara de gás, para a cadeira elétrica, vai pagar as coisas do mundo. Mas Deus perdoou. Mas a gente não quer perdoar a pessoa que disse, olha, você é uma pessoa que... Você parece uma caveira. Você parece sei lá, um cabrito. Você é sei lá, você parece uma árvore seca. Ele me chamou de árvore seca, eu não perdoo. Me chamou de graveto. Esculhambou minha mãe, mexeu com a minha... Podia ter me chamado, podia ter dado uma tapa na minha cara, mas mexeu com a minha mãe, não perdoo. Quem fala na minha mãe, eu já tinha dito a Deus, quando eu aceitei a Deus, Jesus, eu tinha dito, olha, Senhor, se a pessoa falar da minha mãe, eu não perdoo. Tá tudo bem, você não vai ser salvo. Você não vai ser salvo. A Joyce Meyer, que disse assim, ela é muito engraçada, ela disse assim, tudo bem, você não quer perdoar? Tudo bem, não tem problema, minha irmã, meu irmão. Agora, bote uma coisa na cabeça. No dia que você morrer, você não vá lá para a portinha do céu, não. Não vá passar vergonha, não. Você vá logo lá para o seu cantinho. Porque se você está pensando que você vai lá para o céu, você não vai de jeito nenhum. Porque o que foi... Não, aquele perdão do negócio da sua mãe, que você disse, vá lá. Aí, Satanás vai dizer, tem uma cantinha, cadeirinha aqui para você, bem quentinha. Nossa, tem uma cadeirinha aqui bem confortávelzinha para você, cheio de micróbiozinho aqui para você, cheio de cobrinha aqui para você. Mas foi só um pecadozinho, foi só um perdão, porque ela esculhambou minha mãe, disse que a minha mãe era aquilo, que era do mundo, que era não sei o quê. Tem que entender, era da minha mãe. Não, mas não vai, não perdoou. Mas que coisa, eu dei dinheiro aos pobres, eu expulsei demônio, eu não faltei uma igreja, um culto, eu não faltava. Eu fui todos os cultos, eu evangelizei, eu fui para a igreja com febre, eu estava com dor de cabeça, com tudo, eu não faltei um culto. Pode perguntar ao pastor, não importa, meu irmão, você não perdoou, não vai. Não perca seu tempo, pode passar. E Satanás está lá lhe puxando. É assim. A pessoa tem que entender. Não perdoa, não entra no céu. Jesus, ele não... Jesus, as normas de Deus, ele é assim, é reto. Deus, ele não faz... foi o pastor Edson que disse, mas isso já deve... Todo mundo sabe. A única coisa que Deus não faz... Tudo para Deus é impossível, né? Quer dizer, nada para Deus é impossível. Só tem uma coisa que Deus não faz, é mentir, né? Deus não mente. Tudo que Deus faz, né? Deus, quando Ele faz uma coisa, Ele faz. Ele diz que se a pessoa que não perdoar não vai entrar no céu, mas foi um perdão. Né? Aquela pessoa esculhambou, a pessoa largou a tapa na cara da minha mãe. Aquele cara matou a minha mãe. E uma coisa, rápido, uma coisa que eu achei muito engraçado, engraçado não, é triste, muito triste, mas me comoveu. Um cara, um serial killer, isso foi lá nos Estados Unidos, matou... na faixa de mais de 100 mulheres. Mais de 100 mulheres. E ele foi condenado a não sei quantas prisão perpétua, a não sei quantas penas de morte. Porque lá é assim, a pessoa é condenada e lá tem o julgamento. Quem já assistiu essas coisas, lá tem um julgamento e tem a oportunidade dos parentes da vítima
falar com o preso, dizer algumas palavras com o preso. E ele fica assim, cada um vai falar com ele. Quem já viu isso? Aí o preso estava assim, né, o cara de bigodão, aí olhando, assim, frio, ele não mexia assim, de óculos, assim, olhando, e o pessoal, olha, você estragou a minha vida, não sei o quê, matou minha filha, aquela era meu amor, não sei o quê, você tirou, era tudo que eu... Minha única filha, o outro vinha, o meu único filho, aí você tirou a vida da minha... Não, era só mulheres. Minha mãe, você não sei o quê, e cada um dizia outra coisa, aí chega uma mulher. Várias pessoas disseram coisas e ele nem mexia o olho. Aí, quando chegou uma mulher, olha... Eu quero dizer uma coisa para... Sim, e o pessoal falava e ele mexia na mão, limpava o óculos. Parece que nem estava dizendo. Aí chegou uma senhora e a senhora disse, olha, eu quero dizer para você que você tirou a vida da pessoa mais importante que tinha para mim, porque só era eu e ela, a minha filha. Acho que era filha dela, não lembro se era filha. Mas vamos dizer que era filha. Era minha filha, e só éramos nós duas. Ela era uma pessoa muito importante, fazia companhia, era meus pés, minhas mãos, ela que levava, fazia as coisas para mim. Mas eu quero dizer que, mesmo assim, eu te perdoo. Eu quero te dar o perdão. Eu estou te dando o meu perdão, porque se Jesus me perdoou dos meus pecados, por que eu não vou te perdoar? Diz o que foi que aconteceu. As lágrimas começaram a descer dos olhos dele. As lágrimas. Acredita que ele começou a chorar? O que o perdão fez na vida daquele homem? De um psicopata que matou mais de 100 mulheres. Porque o que encontraram na casa dele, em alguns cantos, foram mais de 100 corpos. Mas disseram que ele tinha matado mais pessoas ainda. Porque já muitos foram atrás, eram muito mais pessoas. E quer dizer, quando liberaram o perdão, quando a mulher liberou o perdão, o que aquele homem, ele foi tocado. O Espírito Santo tocou na vida dele. Ele foi transformado. O que o perdão faz na vida de uma pessoa. Então, você tem que ver que quando você libera o perdão, tanto transforma a sua vida, como a vida da pessoa que você está perdoando. Então, é isso, meus irmãos, que eu quero passar nessa noite para vocês. Quanto o perdão é importante. Amém? Aleluia. Vamos nos levantar.